Estamos aqui com a deputada Janaína Riva, que é uma grande referência e representante das mulheres na política daqui do estado de Mato Grosso. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer por receber a gente aqui para falar sobre essa temática tão importante, que é o assédio moral contra a mulher aqui em Cuiabá. E para isso, nós preparamos perguntinhas para entender um pouco mais do seu ponto de vista e também buscar possíveis soluções para essas questões, né, para essa problemática. Então, aqui é a primeira pergunta. O que te incentivou a ser tão persistente no combate às injustiças sociais sofridas pelas mulheres? Bom, Amine, primeiro eu quero agradecer a você, à Univag, aos alunos da Univag que estão aqui do curso de Direito e parabenizar a Univag pela iniciativa de falar de uma pauta tão importante que é o assédio moral contra mulheres em ambiente de trabalho. Bom, eu, desde menina, eu sofri inúmeras violências. Eu sofri abuso quando ainda era criança, eu sofri violência quando eu já era adulta em relacionamentos e ao longo da minha vida convivendo com mulheres fortes, mulheres inspiradoras. Depois que eu virei deputada estadual especialmente, porque quando eu cheguei na Assembleia, essa não era para ser a minha pauta, essa se tornou a minha pauta, porque eu fui entendendo que a violência não era só comigo, a violência era com muitas e muitas mulheres, e na política você começa a ter acesso a muitas delas, dentro dos bairros, das comunidades e dentro do próprio ambiente de trabalho. Então, eu escolhi essa causa tão especial para mim, porque eu passei a ver que com a minha voz eu poderia ajudar e auxiliar outras mulheres também. Nós sabemos que no Brasil existe um número de mais de 90% das mulheres de todo o país que dizem já ter sofrido algum tipo de violência de gênero. Então é nossa missão também, entendo que de toda mulher com poder, com mandato, defender todas as mulheres. A senhora pensa que há uma certa carência de discussões na Assembleia acerca da desigualdade de gênero? Com certeza, não só na Assembleia, né, no Brasil. Até porque aqui na Assembleia nós temos 23 deputados homens e só eu de mulher. Hoje nós estamos com 2 deputadas que são suplentes, mas elas estão no mandato porque os deputados titulares tiraram licença, né? Então, eu vejo que hoje, em 3, essa pauta está mais em voga. Eu imagino como seria se nós tivéssemos aqui metade das cadeiras ocupadas por mulheres. Então, naturalmente, na política, por ser um ambiente muito masculino, esse assunto é muito pouco tratado. Na sua visão, quais são os principais fatores que dificultam a identificação do assédio moral pelas mulheres no ambiente de trabalho? Os fatores culturais, na minha opinião, as mulheres ainda não sabem distinguir justamente por conta da sua criação e de como foram moldadas a sua personalidade e seu caráter, as mulheres entendem que é comum com que o homem ele faça gracinhas, brincadeiras impróprias dentro do ambiente de trabalho e muitas vezes até a forma de determinar que se faça algo se coloca como se fosse uma ordem de uma forma bruta, grosseira, arrogante. Então, na minha opinião, essa questão cultural, ela ainda tapa um pouco os olhos das mulheres que foram, como eu disse, muito oprimidas por muito tempo. Então, ainda se acha normal que um homem, ele grite com uma mulher, que ele exija comportamentos de uma mulher que não são cabíveis em um ambiente de trabalho. Eu atribuo muito a isso, inclusive nas nossas próprias famílias, né? Onde nós, mulheres, temos as tarefas de casa e os homens, geralmente, eles usufruem das tarefas que são tarefas que as mães dizem ser de homem, né? Que é o quê? Às vezes só tirar ali um lixo, levar lá para fora, mas a mulher não, a mulher tem que acordar cedo, ela tem que limpar, ela tem que lavar, ela tem que cozinhar, ela tem... Então, tudo isso aí faz com que as mulheres se tornem, dentro de um ambiente de trabalho, elas fiquem realmente mais vulneráveis e não entendam, e até mesmo a desinformação, e aqui é importante a gente falar, porque as pessoas não conhecem o que é. Aqui na Assembleia a gente tem trabalhado muito disso, para que as mulheres identifiquem o que é o assédio moral dentro do ambiente de trabalho, porque elas não conseguem também identificar por desconhecimento, por nunca ter ouvido falar sobre a pauta. Como a Assembleia Legislativa pode apoiar campanhas para conscientizar trabalhadores e gestores sobre os efeitos do assédio moral? O que nós temos feito aqui, a gente criou a Procuradoria Especializada da Mulher. Essa Procuradoria Especializada, hoje ela tem uma estrutura grande aqui na Assembleia e a gente tem a função de levar em todos os municípios do estado de Mato Grosso informação a respeito do tema. Mas como que a gente começou? Como eu disse, a gente começou fazendo o trabalho interno dentro de casa, conversando primeiro com os nossos servidores, com os nossos deputados sobre o assédio. Hoje, quando a gente faz essas campanhas no interior e aqui também na capital, Várzea Grande, nós conseguimos acessar com mais facilidade porque a Assembleia está aqui. Então, aqui no Centro Político,
A nossa procuradoria vai até as escolas estaduais, quando eu posso eu vou também, escolas municipais, conversam com as secretarias sobre os variáveis tipos de violência que aflige as mulheres. E nós também fazemos isso agora com as procuradorias municipais especializadas. O que é isso? Nós começamos agora a criar em todos os municípios de Mato Grosso, através das câmaras municipais legislativas, as procuradorias do município, que elas têm exatamente a mesma missão que a nossa, só que para eles é muito mais fácil trabalhar o tema. Por quê? Porque ali se reúnem secretários com mais facilidade, você está cuidando de um município só. No nosso caso, nós cuidamos de 142. Então, a Assembleia tem tido diversas campanhas de divulgação sobre o tema. A nossa comunicação da Assembleia também investe recurso e orçamento nisso. E a Procuradoria tem toda uma estrutura que está levando agora para o interior. Nós já temos 33 procuradorias municipais criadas, que fazem esse trabalho lá na ponta, mas o nosso objetivo é chegar a 142, que são o total de municípios de Mato Grosso. Na prática, em quais atitudes e rotina do dia a dia o machismo e as formas sutis de desvalorização das mulheres ainda aparecem nas instituições públicas e privadas? Poderia citar exemplos e caminhos para enfrentar isso? Muito forte, né? Aqui, inclusive, eu tenho uma legislação que é de combate ao machismo nas escolas, que é para entenderem que a violência, ela começa através dessa questão estrutural de machismo, né, patriarcal, que é aquela coisa do homem controla a roupa, ele controla o que a mulher faz, ele determina onde ela pode ir, onde ela não pode ir, e isso vem muito forte desde a adolescência. Então, assim, vocês ainda enquanto jovens, estudantes, universitários, é muito comum que tenham dentro das salas casais onde existe um ciúme que é exacerbado, e isso não é normal. As pessoas ainda acham que é normal e não é normal. Então, essas violências todas, violência de assédio moral, assédio sexual e outras tantas, ela nasce dessa cultura machista. E como eu disse para você, a gente já tem um trabalho aqui na Assembleia voltado a isso. Nós temos até um machistômetro. Vou pedir para alguém conseguir aqui no gabinete para vocês levarem para dentro da sala de aula, para entender como é isso, que é para a gente trabalhar nas escolas, o machistômetro. Mas, sem dúvida, impacta muito e crescem esses jovens já achando que podem fazer da mulher aquilo que eles desejam, né? Que podem fazer aquilo que eles querem com a mulher. Não respeitam o seu corpo, não respeitam o seu trabalho, não respeitam o seu intelecto. Então, a gente tem trabalhado muito esse tema e eu entendo que ele é importantíssimo. Para a gente mudar o futuro, nós precisamos trabalhar o combate ao machismo. É porque é a questão da reprodução, né? Às vezes a pessoa vê dentro de casa, acha aquilo normal e acaba reproduzindo aquilo com tanto a irmã quanto a namorada e futura esposa, enfim. E aí é um ciclo sem fim, né? É um ciclo sem fim, mas como você disse, é muita falta de informação e diálogo sobre o tema. A gente tem que aprender a conversarmos entre nós, sociedade civil organizada, sobre a violência de gênero, né? Isso é você conversar com a sua amiga, é você conversar com o seu amigo, e especialmente homens conversarem entre homens para se alertarem de que essa conduta de extremo ciúme, uma conduta muito agressiva, ela não é normal mesmo e ela precisa de um acompanhamento terapêutico, né? Que é um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque isso só vai se agravando se não for tratado. A gente também insiste muito aqui com o governo do estado para melhorar nas escolas estaduais a participação de psicólogos para trabalhar isso também. A gente já viu que a terapia, ela resolve muito. O estado tem um projeto, que é um projeto que trata as neurodivergências, né? Autismo, o TOD e outros sintomas, vamos dizer assim, que são desenvolvidos pelas crianças neurodivergentes. E já se vê que existe uma melhora drástica no quadro. Então, eu acho que aquele aluno também, que é demasiadamente agressivo, ou o adulto que é muito agressivo, ele também precisa ser tratado da mesma forma para conviver em sociedade. Porque, havendo essa agressividade, essa violência, ele não está preparado para viver em sociedade. Porque com essas propostas tem a prevenção, né? Não só lida com a violência quando ela já aconteceu. Então, você não trata do problema em si, você acaba solucionando ele pela raiz, né? Perfeito. O que a gente fala é que a violência de gênero, ela é previsível. Então, ela precisa de um trabalho de prevenção. Ela é previsível. Se você tem em casa uma criança que é muito agressiva e uma criança que tem muita briga com o namorado, com a namorada,
você pode ter a certeza que isso vai acabar mal, porque é aquela previsibilidade do crescimento do avanço da violência. Então, aquilo que começa com controle de roupa, isso vai virar um tapa e, eventualmente, isso pode se tornar um feminicídio. Quais ações ou projetos podem fortalecer a conscientização não só das mulheres, mas também da sociedade em geral, sobre a gravidade do assédio moral no trabalho? Na minha opinião, seriam muito importantes projetos educacionais a respeito do tema. Agora, a gente precisa registrar, especialmente vocês que fazem direito, que existem dificuldades, né, legais com relação a isso. Nós gostaríamos muito, por exemplo, de abordar o direito das pessoas dentro do ambiente escolar. Agora, nós sabemos que isso é pauta do Ministério da Educação, portanto, sendo do MEC só pauta do Congresso Nacional, e ainda assim com muitas limitações. Mas, na minha opinião, esse tema é um tema que deve ser trabalhado na educação, por isso que a nossa Procuradoria da Mulher, ela visita escolas e creches, porque ali você identifica seres humanos que estão em formação, né? Agora, também nos ambientes de trabalho, as campanhas de conscientização. Então, o Tribunal Regional do Trabalho tem feito também essa parceria com a Assembleia, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com o objetivo de levar até os ambientes de trabalho, grandes indústrias, grandes empresas, órgãos públicos, a pauta também do combate ao assédio moral no trabalho. É complexo, porque, como eu disse aqui, as pessoas não conseguem perceber e elas têm medo também, porque quando você fala de assédio moral, você fala do assédio que é praticado por alguém que está em um cargo acima do seu, um cargo superior. Então, as pessoas também têm medo de represália. Por isso que cabe também a nós, aqui em um ambiente de trabalho, dar segurança para que essa denúncia seja feita em caráter sigiloso, respaldando assim quem denuncia também. Quais estratégias podem proteger e encorajar testemunhas a denunciarem o assédio moral sem medo de retaliação? Essa que eu disse, por exemplo, é uma pauta muito importante, assim, legal para a gente divulgar. Aqui na Assembleia, por exemplo, a denúncia ela é sigilosa, feita pelo próprio intranet, que é o sistema que somente os servidores da Assembleia têm acesso. Então, lá é possível você fazer uma denúncia sem você se identificar, sem falar onde você trabalha ou qual cargo que você ocupa. Existe, obviamente, um número que é gerado dessa denúncia, mas cabe ali ao denunciante se identificar ou não. Agora, obviamente, para uma denúncia onde você precisa instaurar um PAD, aí é necessário a identificação. Porque não havendo a identificação, o que a gente pode fazer? Pode chamar para conversar aquele que é acusado de cometer o assédio moral no trabalho. Mas, para você poder abrir um PAD, né, que é o processo administrativo disciplinar, que é o que acontece quando o servidor ele é um servidor efetivo da casa, porque para ele sofrer qualquer tipo de sanção, ele tem que responder antes ao PAD. A gente precisa da identificação, porque aí nós temos todo um processo, um rito a ser seguido, que precisa ser comprovado também o assédio. Agora, se for um assédio, olha, ele tem gritado comigo no ambiente de trabalho, ele é um colaborador que grita, que ofende, e ela registra ali sem se identificar, esse servidor vai ser chamado aqui, vai ser atendido pelos psicólogos da casa e vai receber a primeira informação de que ele foi denunciado. E depois disso, se persistir, e aí, da mesma forma, corre um PAD e o servidor pode ser exonerado. Sim, perfeito. Como a senhora avalia os impactos do assédio moral e da violência organizacional, e eu me refiro a essa como todo um sistema de uma instituição que envolve uma série de fatores que abusam tanto da saúde mental quanto física, como do trabalhador, como metas inatingíveis, cultura do medo, na saúde mental das mulheres, e que caminhos podem minimizar esses danos? A mulher ela é muito mais impactada nos ambientes de trabalho, naturalmente, porque a mulher já tem uma sobrecarga que vem desde as nossas casas, né? Então, assim, a mulher já tem aquela sobrecarga, geralmente, em um ambiente de trabalho. Nós estamos falando de mulheres adultas, né? Que geralmente têm já filhos e têm as responsabilidades da casa e conciliam tudo isso. Então, nós temos estatísticas aqui da Assembleia que as mulheres realmente são as mais impactadas por esse clima que não deveria, vamos dizer assim, acontecer em um ambiente de trabalho, esse clima de agressividade do ambiente de trabalho, as mulheres são mais impactadas com relação à sua saúde mental. Agora, em grandes órgãos e grandes empresas, sem dúvida nenhuma, é essencial a participação ali do psicólogo para poder fazer um acompanhamento. A gente identifica aqui na Assembleia muitos casos de mulheres que se mutilam e muitos casos também de mulheres que cogitam o suicídio.
Aqui são todas atendidas pelo psicólogo da casa, elas têm um direito também ao afastamento, com a previsão, com o devido encaminhamento do profissional da casa, quer dizer, um encaminhamento de saúde, onde ela pode se ausentar sem prejuízo algum, inclusive ao seu salário. Mas é um desafio, sim, as mulheres são mais atingidas. E elas têm mais dificuldade também de falar sobre o assunto, porque geralmente tem muito medo também de perder o seu emprego. Certo. A promoção de mulheres em cargos de liderança poderia reduzir casos de assédio moral? E como a Assembleia pode estimular isso? Com certeza, pode reduzir. As nossas campanhas geralmente são sobre isso. Mulheres que têm poder empoderam as outras, né? Então, quando você tem uma mulher, em qualquer circunstância, né? Uma mulher que ela está ou aqui no Legislativo, ou uma mulher que ela está no Judiciário, uma mulher que está no Ministério Público, na Defensoria, essas mulheres também incentivam outras e protegem as outras. Geralmente, né? Eu não vou dizer para vocês que não acontece. Às vezes nós temos mulheres que não abraçam a nossa causa, isso também acontece. Mas, graças a Deus, são exceções. A grande maioria das mulheres são mulheres que já entendem que uma missão de ser mulher em um cargo, como o meu cargo, como o cargo também de uma desembargadora, por exemplo, são mulheres que devem também ser solidárias às outras. Então, eu vejo que aqui, por exemplo, na Assembleia, nós temos muitas secretárias mulheres. E eu, por exemplo, aqui no meu gabinete, a maioria também são de mulheres. Eu considero mais fácil de trabalhar, considero também um ambiente mais pacífico e mais colaborativo também. Isso é do perfil da mulher, né? As mulheres são menos territorialistas do que os homens são. Então, isso favorece também esse fortalecimento da mulher. As mulheres estão ficando mais independentes e autônomas, né? Elas estão se tornando mais poderosas. Isso também faz com que os homens tenham mais receio também na hora de agir, na hora de ser agressivo ou de assediar uma mulher. Excelente. Por último e não menos importante, que transformações nas expectativas sobre masculinidades dentro das organizações poderiam reduzir comportamentos de dominação e microagressões? E como engajar homens como aliados? Círculos reflexivos são muito importantes, né? Você reunir homens para debatermos entre eles e colocar ali também um pouco da visão das mulheres com relação ao comportamento. Isso a gente coloca em prática aqui dentro da casa. A gente reúne com os homens, eles são os primeiros que devem ser trabalhados, para que eles entendam que ser másculo e masculino, né, não significa ser agressivo e ser abusivo. São coisas diferentes, né? A sua masculinidade não vai ser menor por você ser um homem educado e um homem que respeita mulheres. Nós já temos, e aí eu preciso dizer a vocês, uma nova geração de homens, que são especialmente os mais jovens, que já têm justamente por conta desse trabalho integrado, da educação, que nas palestras dentro das escolas, os professores e professoras vêm conversando sobre o tema, nós temos uma nova geração que já tem uma responsabilidade muito maior com a temática da preservação da mulher, do combate à violência de gênero e também do assédio. Então, é mais difícil esse tipo de violência a partir hoje dessa nova geração de homens que convivem com mulheres que estão no poder. Por quê? Porque antigamente as nossas mães, e vocês são muito jovens, então as nossas avós, no caso de vocês, elas não tinham as oportunidades que nós tínhamos. Elas não podiam sentar em uma mesa com homens, elas não podiam ingressar no mercado de trabalho, portanto são pouquíssimas. Quando você pega aqui na história da Assembleia quantas deputadas já passaram por aqui, eu não acredito aqui que a gente tenha passado até hoje de 15 mulheres, contando as suplentes que assumiram aqui. Então, você vê que, assim, que existe uma diferença histórica, né, muito grande, abrupta, que faz com que, no passado, os homens realmente fossem ainda mais machistas, ainda mais agressivos com as mulheres, né? Agora não, hoje eu vejo que nesse novo momento nós temos uma nova geração, como a geração de vocês, que já vem com uma mentalidade totalmente diferente, que tem mães em casa que já trabalham, que já contribuem dentro de casa, que já tem uma função que não seja exclusivamente a de dona de casa, não que ela não seja importante, mas que para nós mulheres termos uma profissão, isso, sem dúvida, melhora muito a nossa autoestima e faz com que também os nossos filhos tenham essa visão hoje de mulheres que estão em ambientes onde mulheres nunca estiveram e que, portanto, elas merecem respeito, tal qual os homens merecem respeito. Bom, em nome de toda a turma, eu queria agradecer você, Janaína, por nos receber aqui. Tenho certeza que nosso projeto
da faculdade, vai ficar ótimo. Muito obrigada pela sua contribuição. Em nome de todos, nós agradecemos muito por você nos receber aqui. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço vocês, agradeço a Univag também pela oportunidade e quero convidar também a Univag, a Assembleia está de portas abertas para receber todos os alunos de Direito, para a gente falar um pouco da atuação dos parlamentares e falar um pouquinho também do trabalho das nossas comissões e do nosso parlamento aqui, que aprovam as legislações hoje, que regulam o estado de Mato Grosso como um todo. Obrigada. Gente, ficou ótimo.